Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar com você o nosso devocional de hoje. E como nosso primeiro devocional, nós vamos nos debruçar um pouco e meditarmos no que está escrito nas Escrituras, no livro de Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 25. Mas antes de nós lermos o texto, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por este tempo, por este momento, Senhor, onde nós podemos parar, nos assentar e meditar na Tua Palavra e recebermos, Senhor, a porção para este dia. Recebemos a Tua direção para este dia, recebemos a Tua palavra para este dia. O que o Senhor tem para nós para este dia. Fala conosco, Senhor. Nós queremos sim te ouvir, nós queremos sim a Tua direção, nós queremos sim sermos guiados pela Tua palavra. E eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia. Bíblia de papel na mão. Só para não esquecer. Bíblia de papel na mão. Mateus capítulo 6 e o verso 25, a palavra do Senhor nos diz assim: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu resplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busque, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Esse texto é baseado nesse texto. O nosso tema do devocional, Lírio dos Campos, Lírio do Campo. Mateus escreve falando sobre as preocupações da vida. Preocupações lícitas. Preocupações normais, corriqueiras, do dia a dia. É normal as preocupações. É natural, é humano.
As preocupações que Mateus relata aqui são preocupações humanas. E humanamente é normal. Mas nós, que somos espirituais, não caminhamos por aquilo que vemos, diz as Escrituras, mas por aquilo que cremos. Então a palavra do Senhor, através de Mateus, está dizendo: não se preocupem. Não tenha essa preocupação com a sua vida. Não, você é espiritual. Não se preocupe com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Veja, essas são preocupações legítimas da nossa humanidade e delas necessidades básicas: comer, beber, se vestir. São necessidades básicas. Mas Mateus vai falar assim, ó: não é a vida mais importante do que comer ou beber ou se vestir? O que eu entendo? Que a vida é mais importante. Não é mais importante a saúde? O que é mais importante para você? Não é a saúde? Porque se você tiver o que comer, mas você tiver uma enfermidade que você não pode se alimentar, o que importa? E se você não conseguir engolir, deglutir, o que é mais importante? O que é mais importante? Você ter recursos, ter condição de vestir a melhor roupa, a melhor roupa de marca, mas se você não tiver saúde, ou seja, não é a vida mais importante? A gente precisa avaliar isso. E como eu disse, são preocupações inerentes de necessidade básica do ser humano. Mas Mateus está falando assim: olha só, eu sei que isso é importante. São nossas necessidades básicas, necessidades primárias, mas a vida não é mais importante. E aí ele traz as comparações, e eu acho lindo isso, né? As analogias, o poder observar algo e que nos ajuda a compreender. Ele diz: observe as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam. Mas sabe quem as alimenta? O Pai. E eu lembro da nossa série de identidade, no nosso Ministério Sedentos, né, no grupo de mulheres. Você é filha. E se você é filha, você tem um pai. Veja, o Pai Celestial alimenta as aves do céu. E Mateus vai falar assim: vocês não têm mais valor do que elas? Por acaso você não tem mais valor do que as aves do céu? E aí ele faz um questionamento muito importante. Quem de vocês que se preocupando pode acrescentar 1 hora à sua vida? Nós não podemos, por mais que nos preocupemos, acrescentar nada. E ele faz outro questionamento: por que vocês se preocupam com roupas? E nós meninas nos preocupamos com roupas, né? Mas tem alguns homens que também se preocupam, porque eles são sacerdotes, eles têm que vestir a esposa, os filhos, isso mesmo, né? E é uma preocupação legítima, humana, é uma necessidade, né? A gente não vai andar por aí sem roupa. E aí ele traz o que carrega o nome do nosso devocional. Veja como crescem os lírios do campo. Ai, eu amo essa palavra. E ele diz: eles não trabalham, eles não tecem,
Contudo, Mateus diz, eu lhes digo que nem Salomão. E aí é um texto que a gente costuma falar, né? Quando alguém tá bonito e vai elogiar alguém, a gente usa as escrituras. E a gente vai dizer, nem Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, se vestiu. Mas esse texto está falando do lírio do campo. E sabe quem é o lírio do campo? É uma erva. Gente, é uma erva que ela nasce no deserto da Palestina. Ela nasce, olha que coisa curiosa sobre os lírios dos campos. É uma erva que nasce no deserto, na região da Palestina, e que ela tem duração, a sua vida é só de 24 horas. Esses são os lírios dos campos. Que Mateus traz esse exemplo para nos ajudar a entender como Deus trabalha. Ele diz, vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não tecem. Eles não trabalham. Contudo, eu lhes digo, nem Salomão vestiu-se como um deles. E aí ele dá uma afirmação, que é essa palavra, eu me agarrei. Gente, Mateus vai dizer no verso 30, se Deus veste assim, desse jeito, a erva do campo, que hoje existe, ou seja, ela só existe, como eu disse, 24 horas, que hoje ela existe e amanhã ela é lançada no fogo, não vestirá vocês? E aí eu vejo o cuidado de Deus todos os dias com a nossa vida, com as nossas necessidades básicas. Gente, Deus não deixa faltar nada na minha e na sua vida. Pode não ser aquilo que você queria, que eu queria, aquilo que a gente almejava, ou aquilo que a gente projetava, mas o Senhor cuida de todos os detalhes da nossa vida. E eu falo que o Deus é um Deus de detalhe. Muitas vezes Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, de coisas bobas para alguns. Mas Ele cuida. Ele não deixa faltar. Talvez chegue essa palavra para você hoje num dia de muita escassez. Mas creia que Deus, que cuida do lírio dos campos, que dura um dia, como não cuidaria de você e de mim? Como não cuidaria de nós? Alguém que pode olhar para um lírio do campo e falar assim, ai meu Deus, pisa, menospreza, não valoriza. Mas Deus cuida, Deus valoriza, Deus protege, Deus veste, Deus dá alimento, dá o que beber também. Porque a obra do Senhor ela é completa. Ela é completa. E Mateus continua dizendo, como não vestirá vocês, homens de pequena fé? Tenha fé. Tenha fé que Deus vai prover. Deus é o nosso Jeová Jireh, é um atributo dele. Ele provê todas as coisas. Ele provê. Talvez não venha por aquela fonte que nós tentamos ajudar a Deus. Olha, se eu fizer isso, o Senhor pode trazer essa pessoa assim. Aquela pessoa, ela pode me ajudar com isso? Não. Você precisa ter fé. E deixar a parte de Deus com Ele. Nós não temos capacitação alguma de ensinar a Deus como Ele tem que fazer, como Ele tem que agir. Nós só precisamos ter fé. Essa é a nossa parte. Que neste dia, eu e você, tenhamos a nossa fé acrescentada, que é a nossa parte, porque Ele cuida. A parte dele, Ele vai fazer, como Ele quiser fazer. Ele é Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas.
E eu quero que você se apegue a essa palavra. Se Deus faz e cuida de uma erva que só dura um dia, que você acha que Ele não fará, para te suster, para prover, para que você mantenha-se vivo, o Senhor faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com a sua vontade. Não a minha vontade, a vontade dele, que a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável. Amém? Essa é a nossa meditação do nosso devocional de hoje. Eu tenho certeza que o Senhor falou no teu coração como falou ao meu. Que esta porção encontre abrigo, acolhimento no teu coração. Que tenha sido uma resposta do Senhor às minhas e às tuas necessidades, às minhas e às tuas preocupações. Veja, há um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Que o Senhor te abençoe e nos vemos na nossa porção diária, no nosso devocional amanhã. Que Deus te abençoe.